Oi pessoal! Estamos de volta aqui, para falar de saúde, através da disciplina e equilíbrio na alimentação. Este conteúdo foi formatado a partir das informações do site, descrito nessa introdução. Analisamos cada parágrafo, procurando entender cada informação, às vezes, até alterando a maneira que foi escrito, para melhor entendimento, porém sem alterar a concepção do conteúdo. Foi feito também a verificação das informações em outras fontes. Neurocientistas mostram o que o jejum faz ao seu cérebro, e por que a indústria farmacêutica não vai estudar este fenômeno. O Dr. Mark Matheson, o atual chefe do Laboratório de Neurociência, do Instituto Nacional de Envelhecimento, e também professor de neurociência na Universidade Johns Hopkins, um dos mais respeitados pesquisadores na área de mecanismos moleculares e celulares para desordens neurodegenerativas, falou sobre o assunto em uma de suas palestras. Existem exemplos incontáveis da manipulação de pesquisas publicadas pelas indústrias farmacêuticas nos anos recentes. É por isso que o professor de medicina de Harvard, Arnold Seymour Hellman, disse ao mundo que a profissão médica foi comprada pela indústria farmacêutica. O Dr. Richard Orton, editor-chefe da revista The Lancet, disse que muito da literatura científica, publicada hoje é em verdade. Já a doutora Marcia Angel, antiga editora-chefe da New England Journal of Medicine, disse que a indústria farmacêutica gosta de se mostrar como uma indústria baseada em pesquisas, como a fonte de drogas inovadoras. Nada poderia ser mais longe da verdade. E é por isso que John Lowndes, um epidemiologista da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, publicou um artigo intitulado "Porque a maioria dos achados de pesquisas publicadas são falsos", que subsequentemente se tornou o artigo mais acessado da história da revista científica, PLOS ONE. Depoimentos do Dr. Mark Matheson. Porque a dieta normal são 3 refeições diárias mais lanches. Não é porque ela seja o padrão mais saudável de comer. Isso é a minha opinião. Mas eu acho que existe um monte de evidências que mostram isso. Persiste uma grande pressão para que se tenha esse padrão de alimentação. Tem muito dinheiro envolvido. Os hábitos saudáveis, como a disciplina na alimentação, preferência pelos alimentos orgânicos, pequenos jejuns, exercícios físicos e mentais, formam pessoas saudáveis, baseadas na máxima que diz que menos é mais. Esse comportamento não é muito saudável para a saúde financeira das indústrias alimentícias, e muito menos das grandes farmacêuticas. Pessoas saudáveis, que comem para viver e não vivem para comer, consomem menos e gastam menos com remédios. O Dr. Mark Matheson e sua equipe já publicaram vários artigos que discutem como jejuar 2 vezes por semana pode diminuir o risco de desenvolver doenças, como Parkinson e Alzheimer. Já são bem conhecidas que as mudanças que fazemos na dieta afetam nosso cérebro. Crianças que sofrem de epilepsia têm menos episódios quando são colocadas em dietas de restrição calórica ou jejuns. Acredita-se que o jejum ajuda a iniciar medidas protetivas, que ajudam a contrabalancear os sinais superexcitados que os cérebros epiléticos muitas vezes exibem. Cérebros normais, quando superalimentados, podem experimentar outro tipo de excitação descontrolada, impedindo o funcionamento cerebral. Basicamente, quando você olha para estudos sobre restrição calórica, muitos deles mostram um tempo de vida prolongado, assim como uma habilidade aumentada de lutar contra doenças crônicas. A restrição calórica aumenta o tempo de vida e retarda doenças crônicas relacionadas à idade. O jejum faz coisas boas ao cérebro, e isso é evidenciado pelas mudanças neuroquímicas benéficas que acontecem no cérebro quando em jejum. Também aumenta a função cognitiva, fatores neurotróficos, resistência ao dano e reduz a inflamação. Para quem não sabe, fatores neurotróficos, NTFS, do inglês Neurotropic Factors,
São uma família de biomoléculas, quase todos sendo peptídeos, ou pequenas proteínas, que apoiam o crescimento, sobrevivência e diferenciação dos neurônios, tanto em desenvolvimento, como maduros. O jejum é um desafio para o cérebro, e o cérebro responde a esse desafio, adaptando vias de resposta ao dano que ajudam o seu cérebro a lidar com o dano e o risco de doenças. As mesmas mudanças que ocorrem no cérebro durante o jejum imitam as mudanças que ocorrem com o exercício regular. Ambas aumentam a produção de fatores neurotróficos, que promovem o crescimento de neurônios, a conexão entre eles e a força das sinapses. Desafios para o cérebro, seja por jejum intermitente ou exercício vigoroso. É um desafio cognitivo. Quando isso acontece, circuitos neurais são ativados, níveis de fatores neurotróficos aumentam, e isso promove o crescimento de neurônios, e a formação e fortalecimento das sinapses. Para quem não sabe, sinapse é o termo que designa o local de comunicação entre neurônios. O neurônio pré-sináptico geralmente transporta informação para o neurônio pós-sináptico, célula-alvo. O jejum também pode estimular a produção de novas células nervosas, de células-tronco, no hipocampo. Ele também menciona a produção de cetonas, e que isso poderia aumentar o número de mitocôndrias nos neurônios. O jejum também aumenta o número de mitocôndrias nas células nervosas. Isso é um resultado dos neurônios se adaptando ao dano pelo jejum, pela produção de mais mitocôndrias. Para quem não lembra, cetonas são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de funções oxigenadas. Na sua composição consta carbono, numa ligação dupla, com o oxigênio, o que recebe o nome de carbonila. E mitocôndrias são as usinas de energia da célula, quebrando moléculas de combustível e capturando energia na respiração celular. Pelo aumento do número de mitocôndrias nos neurônios, a habilidade dos neurônios de formar e manter as conexões entre eles também aumentam, melhorando assim o aprendizado e a memória. O jejum intermitente aumenta a habilidade das células nervosas de reparar DNA. Ele também entra no aspecto evolucionário da teoria, como nossos ancestrais adaptaram e foram selecionados para passar longos períodos de tempo sem comer. Um estudo publicado na revista Cells Tem Cell, por pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou que ciclos de jejum prolongado protegem contra danos no sistema imune e, mais ainda, induz a regeneração do sistema imune. Eles concluíram que o jejum altera as células-tronco do estado dormente para o estado de autorrenovação. Ele ativa a regeneração, baseada em células-tronco, de um órgão ou sistema. Pesquisas clínicas em humanos foram realizadas usando pacientes que recebiam quimioterapia. Por longos períodos de tempo, os pacientes não comiam, o que reduziu as células de defesa. Em camundongos, ciclos de jejum ligaram a regeneração, mudando as vias de sinalização das células-tronco hematopoéticas, que são responsáveis pela geração do sistema sanguíneo e imune. Isso significa que o jejum mata as células imunes velhas e danificadas, e quando o organismo reinicia, ele usa as células-tronco para criar células novinhas, completamente saudáveis. Nós não poderíamos prever que o jejum prolongado poderia ter um efeito tão impressionante na promoção de regeneração, baseada em célula-tronco do sistema hematopoético. Segundo o biólogo Walter Longo, quando você passa fome, o sistema tenta poupar energia, e uma das coisas que você pode fazer para poupar energia é reciclar muitas células imunes que não são necessárias, especialmente aquelas que estão danificadas. Nós começamos a notar em humanos e animais que as células de defesa diminuem no jejum prolongado. Quando você é realimentado, as células retornam. Uma revisão de vários estudos sobre jejum
Foi publicada no The American Journal of Clinical Nutrition, em 2007. Ela examinou estudos em humanos e animais e determinou que o jejum é uma maneira efetiva de reduzir o risco de doenças cardiovasculares e câncer. Também mostrou potencial em tratar a diabetes. O jejum é coisa séria. É um procedimento recomendado pelo cristianismo e pela ciência. Jejum não é uma dieta, apenas para satisfazer a vaidade da pessoa, para se obter um corpo bonito, atendendo a um padrão de beleza apresentado pela mídia. O objetivo do jejum é principalmente a disciplina e a saúde física e mental. Antes de jejuar, pesquise, se informe ou procure a assistência de um profissional da área. Pois, se não for praticado com bom senso, pode ser perigoso. Pode levar a pessoa a óbito. A pessoa tem que saber entrar e sair do jejum. Uma maneira recomendada de fazer, e que foi testada pelo Michael Mosley da BBC, para reverter seu diabetes, colesterol alto e outros problemas associados com a obesidade, é a que é conhecida como a dieta 5x2. A dieta 5x2, ou dieta dos 2 dias, é um método de emagrecimento, no qual a pessoa fica 2 dias da semana, preferencialmente um seguido do outro, comendo apenas 1/4 das suas calorias normais, apenas 500 calorias, no caso das mulheres, ou 600 calorias, no caso dos homens, com o consumo de bastante água, preferencialmente separado das refeições. Nos outros 5 dias da semana, você come uma dieta normal, 2.400 para homens e 2.000 para mulheres. Outra maneira de fazer é restringir sua alimentação em algum horário específico, como só comer entre as 11 da manhã e 7 da noite, e não comer fora desse horário. Como você pensa sua dieta? É, na minha opinião, um dos mais importantes, se não o mais importante procedimento para estar saudável. Como você pensa sobre o que você está inserindo no seu organismo é muito importante. A sua saúde depende disso. O que a Bíblia diz sobre jejum? Na Bíblia, o jejum não aparece como um mandamento, mas é assumido como prática normal do cristão. Jejuar é não comer ou não beber durante um certo período de tempo. Também pode ser acompanhado por outros atos de renúncia, como abstinência de relações sexuais. Referência: Bíblia, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. O jejum aparece na Bíblia como uma coisa boa, ligada sempre à oração. O verdadeiro cristão deve jejuar. Não tem de ser um jejum muito longo, nem uma prática regular. O importante é seguir a direção de Deus e aproveitar o tempo para orar. O jejum deve ser uma coisa privada, só conte se for preciso. Referência: Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Razões para jejuar. Para ficar mais próximo de Deus. Esta é a razão principal para jejuar, todas as outras são secundárias. Referência: Bíblia, Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Jejuar é uma forma de adorar a Deus e de o escutar melhor. Para se controlar. Desfrutar da comida é bom, mas não devemos ser dominados por ela. Referência: Bíblia, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. Devemos comer para viver, e não viver para comer. O alimento espiritual deve prevalecer. Para libertação e milagres. Jejuar e orar ajuda a vencer batalhas espirituais. Nessa situação, estamos mais ligados espiritualmente a Deus. Por exemplo, Esther, antes de falar com o rei, para resolver um problema que parecia impossível, convocou um jejum de 3 dias. Referência: Bíblia, Esther, capítulo 4, versículos 15, 16 e 17. Para obter respostas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, Deus falou com as pessoas, enquanto jejuavam.
quando jejuamos e oramos. Deus pode revelar-nos coisas úteis ou importantes para mostrar tristeza e arrependimento. Quando o povo de Nínive ouviu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Referência: Bíblia, Jonas, capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Como jejuar? A Bíblia dá exemplos de 3 tipos de jejum: jejum normal, não comer nada, só beber água. Este é o tipo de jejum mais normal, que Jesus fez no deserto. Referência: Bíblia, Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Nessa passagem da Bíblia, só diz que não comeu, e que teve fome, não que teve sede. Jejum total: este é o mais radical, que só aconteceu em situações extremas, como o caso de Esther, e nunca por mais de 3 dias. Jejum parcial: durante 3 semanas Daniel não tomou vinho, carne, ou coisas saborosas. Referência: Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. É o mais recomendado para pessoas com algum impedimento para fazer um jejum normal, como trabalho muito pesado ou problemas de saúde. Recomendações: se você não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno, meio-dia. Vai aumentando o tempo, aos poucos. Se você pode, aproveite o tempo da refeição para orar. Para diminuir efeitos negativos, alguns dias antes de jejuar, pare de beber café ou outra bebida excitante. Não coma muito antes de começar o jejum. Vá diminuindo a quantidade aos poucos. Beba água com frequência. Se você se sentir um pouco tonto ao fazer movimentos, mexa-se mais devagar. Não quebre o jejum com comida muito pesada ou gordurosa. Comece com uma sopinha leve. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Que Deus abençoe a todos.